Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje nós estamos no episódio número 24 e continuamos falando sobre o quinto ponto do calvinismo, a perseverança dos santos. Recebemos um e-mail na semana passada, acho que a pessoa ouviu o nosso primeira parte sobre perseverança dos santos e surgiu algumas dúvidas. E hoje nós vamos falar basicamente desse e-mail, responder essas perguntas desse ouvinte. E para conversar aqui conosco, estamos aqui com o pastor Tim. Olá, pastor. Oi, Wagner, tudo bom? Tudo bem. Você mencionou do e-mail que nós recebemos. Sim. Você quer só ler a primeira parte do e-mail, o primeiro parágrafo, para as pessoas entenderem onde nós estamos, o que nós estamos tratando? Certo. O e-mail diz o seguinte, foi enviado no dia 1º de abril, Mas eu acredito que ele não esteja falando alguma mentira. Não, acho que... acredito que seja uma dúvida... Pelo que nós entendemos do e-mail, ele tem umas perguntas legítimas, a gente vai ter que tratar. Vamos lá, o e-mail diz o seguinte: prezados pastor Tim e Wagner, não existe perseverança na Bíblia? A palavra é claríssima, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Não existe possibilidade de apostasia? Como vocês encaram todas as advertências contra a apostasia? Por que Deus nos advertiu contra um perigo inexistente? Hebreus 6, 4-6, Romanos 11, 17-24. Quero esclarecer uma coisa. O quinto ponto do arminianismo não defende a perda da salvação pela prática do pecado. Nenhum crente que pecar será condenado ao inferno. O que leva um crente à perda da salvação é a apostasia final e definitiva. Na minha opinião, ela é rara, mas não impossível. Por exemplo, Bart Ehrman, um cristão professor da palavra que aderiu ao liberalismo e, consequentemente, ao ateísmo, ele apostatou. Só o fato dele ter um dia crido em Deus significa que ele será salvo mesmo abandonando a fé? Ou então ele nunca foi um cristão? Como você sabe que ele nunca foi regenerado? Abraços. Depois ele manda sobre perseverança, inúmeros outros versículos aqui, uma advertência contra a apostasia, e depois assina o e-mail e termina, Ele usa versículos também sobre apostasia. Sim, ele fala aqui sobre advertência contra a apostasia. Ele usa Hebreus, Tiago 5, 19 e 20, Romanos 11, 17 e 24, Colossenses, 2 Pedro, outro da 2 Pedro também. Certo. Então, a pergunta que ele fez, nós temos que tratar disso, porque nós falamos semana passada que os calvinistas ensinam a perseverança dos santos, nós explicamos o que isso quer dizer, e nós dissemos que nós cremos que alguém que é salvo nunca vai perder a salvação. Sim. E eu fiz uma lista aqui, mas eu fiz uma lista parcial. Acredita que isso aqui poderia ser várias páginas. Mas eu comecei aqui, como nós sabemos que temos a vida eterna. Semana passada nós falamos vários pontos, pelo que nós somos, por que nós temos, as promessas de Deus, tudo mais. Então eu comecei a listar. Daí a gente coloca isso no vídeo, e coloca versículos do lado. Se alguém quiser ou procurar essas frases, são frases bíblicas, ou se quiser assistir o vídeo, eles podem procurar os versículos, Cada um vai estar postado lá. A salvação é um dom gratuito. Nós somos salvos. Nós temos a vida eterna. Sim. A vida que nunca vai acabar. Passamos da morte para a vida. Não entraremos em condenação. Nunca vou perecer. Sim. Ninguém poderá me arrebatar das mãos de Cristo. E nem da mão de Deus. Do Pai, de Deus. Eu nasci de novo. Quando você foi salvo, você nasceu de novo. Estou colocando na primeira pessoa aqui, mas são versículos bíblicos. Eu faço parte agora da nova criação. Sim. Sou santificado em Cristo Jesus. Em Hebreus 10:10, inclusive, diz: eu sou santificado uma vez para todo sempre. Também diz no versículo 14: eu sou aperfeiçoado para sempre. Sim. Deus me fez agradável a si, no amado. Eu sou perdoado, justificado, redimido, comprado com o próprio sangue de Jesus Cristo. São todas frases e versículos aqui. Muitos versículos, Reconciliado com Deus. Eu ressuscitei com Cristo.
Lembre-se que Paulo disse que ele foi crucificado com Cristo. Sim. Nós fomos crucificados com ele e ressuscitamos com ele. Somos selados com o Espírito Santo da promessa até o dia da redenção, diz Efésios. E 2 Coríntios também, capítulo 1. Somos eleitos. 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus. Não há nenhuma condenação para mim. Daí nós estamos entrando em Romanos 8. Nenhuma condenação. Ninguém pode me acusar. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada. Nem as alturas, nem o porvir, nenhuma criatura nesse mundo pode me separar do amor de Deus. Somos guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro 1:5, nós vimos semana passada. Ele nunca irá me deixar, nunca irá me desamparar. Cristo está fazendo o que por nós? Está intercedendo por Isso. nós. Como ele intercedeu pelos discípulos, ele disse, não oro somente por eles, mas por aqueles que hão de crer em mim. Sim. Quer dizer, ele intercede por nós como ele intercedeu por Pedro, por exemplo, para que a fé dele não vacilasse, pediu para Deus fortalecer ele depois. Eu sou filho de Deus, e ainda mais, em Gálatas e 1 João diz que eu sou filho de Deus para sempre. E tenho a correção do Senhor, Hebreus. Isso é uma pequena lista. Poderíamos ir semanas falando o que nós temos em Cristo, o que Deus faz por nós, o que Ele garante, o que o Espírito Santo faz por nós. Enfim, é muito forte essa doutrina da segurança da salvação. Como que essas coisas aqui poderiam ser desfeitas? Isso que nós falamos na semana passada. Por isso que depois que nós somos salvos, e nós começamos a pregar sobre a doutrina da salvação, daí pessoas acham que nós somos calvinistas. Sim. Porque Deus é soberano, Ele garante que aqueles que são salvos, aqueles que pertencem a Ele, nunca vão perecer. Ele não vai perder nenhum de nós. Então Deus deixa isso muito claro, como Ele não deixou os discípulos dele escapar, nenhum deles. A não ser que Judas, que nunca foi salvo, a Bíblia deixa isso bem claro. Só o exemplo de Judas, né, já é basicamente o exemplo que ele citou, né, do Apóstata. Do apóstata lá, que eu esqueci o nome lá, do Barth Ehrman. Uhum. Só é basicamente o exemplo de Judas. Ele estava ali, mas nunca Mas a Bíblia foi diz que salvo, Jesus conhecia o coração dele e que ele não Sim. cria em Jesus. Então, mesma coisa deve ser esse rapaz aí. Sim. Se ele, dito que não deve ter sido salvo, né? Se ele realmente exato. fez tudo isso, né? Deu um exemplo desse, um testemunho desse, aparentemente não era alguém salvo. Sim, e a gente vai tratar desses versículos que ele mencionou. Mas mesmo assim tem Ló também, né? Que aparentemente parecia ser alguém não salvo e era salvo. É. Se você olhasse o testemunho dele na cidade de Sodoma e Gomorra, ele devia até andar com eles também. Só que Ló não foi como, por exemplo, Judas Não, que também. negou o Senhor, e você percebe que era um perdido mesmo. Ele E só nem foi esse homem aí ele que foi virou só uma... fraco, né? É. Tava no meio deles e não conseguiu mudar as pessoas. O mundo acabou moldando ele. né? Exato. E ele pagou caro por isso. Sim. A diferença, então, nós cremos que Deus é soberano e que Ele nunca vai nos perder, Ele prometeu isso. Então eu falo, então você é calvinista? Não, porque nós cremos o que a Bíblia diz, que o Evangelho é para todos, né? Toda a criatura. Sim. Que Cristo morreu por todos os pecadores. Né? Ele pagou o preço da redenção por todos. Ele morreu para nos reconciliar com Deus e, obviamente, alguém tem que aceitar esse perdão, aceitar esse dom gratuito de Deus. Quem quiser, a Bíblia diz, pode tomar de graça da água da vida. Infelizmente, nós vimos também que muitos se rejeitam. Então, essa é a diferença. Nós não podemos aceitar que Deus não quer salvar alguns, quando a Bíblia diz que Ele não quer que se percam. Sim. Por isso, nós não somos calvinistas. Sim, o homem é escravo do pecado, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando alguém ouve a palavra de Deus, o Evangelho é um dinamite, ele pode crer. O Espírito Santo, né, trabalhando na vida daquela pessoa, que alguém poderia crer. Mas, infelizmente, nós sabemos que pessoas rejeitam. Então, nisso, nós não somos calvinistas. Mas cremos que alguém nunca pode perder a salvação. E nós falamos também que nós cremos que existem evidências de um verdadeiro salvo. Sim. Mesmo que, às vezes, a gente não consegue enxergar, mas vida tem. Até o próprio Ló, a Bíblia diz que ele afligia a alma justa dele todos os dias. Então, cremos que, sim, existem evidências de um verdadeiro salvo. Se alguém virou ateu, eu diria que essa pessoa não é salva e nunca foi. Sim, e na verdade, indo mais longe um pouco, ele ainda foi para ateísmo. Eu diria até que tem muitos líderes evangélicos que não é salvo também, não são salvos. Nós sabemos disso, porque Jesus Fácil disse de que ver. muitos iam dizer, Senhor, em teu nome, né, no dia do juízo, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sim. Vocês perderam a salvação?
Não, vocês nunca vos conheci. né? Nunca vos conheci. Então eles não perderam a salvação, eles nunca pertenciam a Cristo. Eles estavam fazendo coisas no nome de Cristo, mas nem salvos eram. Tem alguns líderes que estão reconstruindo o templo de Salomão. Você não pode acreditar que alguém faz um negócio desse e é salvo. Bom, isso daí seria outros podcasts aí fora, né? Mas qual que é o nosso problema, então, com a doutrina calvinista de perseverança dos santos? Nosso problema é o seguinte: se alguém diz que é calvinista e simplesmente está dizendo que eu acredito que quando alguém é salvo, nunca vai perder a salvação, a gente fala, bom, amém, é verdade. Só que o problema é que nós, estudando a fundo e vendo o que muitos calvinistas diziam, isso não quer dizer que todos acreditam nisso, mas esses são mestres calvinistas. E nós vimos que alguns ensinam que a perseverança não é só uma evidência que alguém é salvo, mas é uma condição para a salvação. E nisso vem citações como, por exemplo, Walter Marshall, em um livro citado por A.W. Pink, conhecido calvinista. Aqui, inclusive, está o link, se alguém quiser seguir. Olha o que ele disse. Santidade, nesta vida, faz tanta parte da nossa salvação que é, de fato, um meio necessário para nos fazer dignos de sermos participantes da herança dos santos em glória e luz celestial. Tem algo errado aí, porque a Bíblia diz que ou é pelas obras ou é pela graça. Sim. Em Romanos, não pode ser os dois. Pela graça, mas também pela minha santidade. Não pode. Um exclui o outro. É verdade. Nós temos também R.C. Sproul, bem conhecido, calvinista. Ele diz que persistência na fé é uma condição para a salvação futura. Somente aqueles que permanecem na fé serão salvos por toda a eternidade. Olha, então ele está dizendo que é uma condição para a salvação futura. Isso é muito sério. Então, na verdade, eles e os arminianos dizem a mesma coisa. Depende do que a pessoa está dizendo, mas esse é pior, talvez, porque está dizendo que a salvação não é somente aquela fé no que Cristo fez, que naquele momento você passa da morte para a vida. A salvação é Deus fazendo você ter fé e ser santificado em sua vida. Isso faz parte da sua salvação. Isso seria já falsa doutrina, perigosa, inclusive. Então esse é o primeiro ponto que nos assusta de muitos calvinistas, colocando a santidade como se fosse até parte da salvação, Sim. do processo de salvação. E também tem outro grupo de calvinistas que coloca a perseverança como evidência da eleição. Fala, mas não é a mesma coisa que vocês falam? Não, nós falamos que é evidência da salvação. É diferente que falar da evidência da eleição. Vamos explicar por quê. Veja o que disse, por exemplo, Charles Hodge, em seu livro Comentários sobre Romanos. A única evidência da eleição é a chamada efetiva, isto é, a produção de santidade. E a única evidência de genuinidade desta chamada e a certeza da nossa perseverança é uma constância paciente em fazer o bem. Então, a única evidência do quê? Da salvação? Da eleição. Veja também Benjamin Warfield, outro conhecido calvinista. Nunca podemos saber que somos eleitos por Deus para a vida eterna, a não ser por manifestar em nossas vidas os frutos da eleição: fé e virtude, conhecimento e temperança, paciência e piedade, amor aos irmãos. É inútil buscar segurança da eleição em outro lugar, a não ser em santidade de vida. Note que eles constantemente falam a segurança da eleição, não a segurança da salvação. É diferente. Fruto na vida do salvo nos dá a segurança de que somos salvos. Mas isso é diferente de dizer que fruto na nossa vida nos dá evidência que fomos escolhidos por um decreto eterno de Deus. Porque lembre-se, o que os calvinistas pensam é que se Deus não escolheu você para ser salvo, não tem chance. Seu filho, Wagner, se Deus não escolheu ele para ser salvo, se ele não é um escolhido de Deus desde a eternidade passada, não, você pode chorar, você pode orar, você pode cair nos seus joelhos e pedir a Deus. Ele não vai salvar ele porque Deus determinou desde a eternidade passada que ele não tinha chance. Ele já escolheu ele para o inferno. Eles até vão usar, nós vamos falar semana que vem sobre o trecho de Esaú e Jacó. Pensa o que os calvinistas dizem daquele trecho de uma forma errada, que Deus deu 2 filhos para Isaac e Rebeca. Um ele amou e outro ele odiou. E um ele vai mandar para o céu, o outro ele vai mandar para o inferno sem nenhuma escolha da parte deles. Então você acredita nisso. Daí, qual que é o próximo passo? Bom, eu preciso ser eleito. Se eu não for eleito, não tenho chance.
Não é questão de colocar fé em Cristo e crer no Evangelho. É questão de ser um eleito. Sim. Como que eu vou saber que eu sou eleito? Que eles estão dizendo aqui. Tem que ter esses frutos aí que ele está mostrando. Tem que manifestar. Eu nunca poderia ter certeza que eu até teria chance de ser salvo se eu não tenho esses frutos. Olha o perigo. Mas você pode até fingir que tem isso, só para parecer que... Só para eu vou fazer de tudo para eu achar que sou eleito. E mesmo assim eu posso ser enganado, de acordo com a doutrina calvinista. Pode chegar no fim da vida e de repente você percebeu que Deus deu uma fé temporária e falsa. Para quê? Para zombar de você. É terrível a doutrina calvinista assim, Wagner, se você pensar. E você nunca tem essa segurança, porque daí você vai ficar tentando produzir esses frutos e mostrar na sua vida para você achar que é eleito. E quando a gente falha? Sim, aí você vai pensar que... Não sou eleito mesmo, não tem jeito. Em vez de olhar para Cristo e voltar para a palavra de Deus, você fica pensando, eu não sou mesmo, eu não estou dando evidência disso na minha vida. E você nunca poderia saber que é um dos eleitos, porque eles são, supostamente, de acordo com a doutrina calvinista, uma vontade secreta de Deus que ninguém sabe. Então, aliás, se é tão secreto assim, e nós não temos revelado na Bíblia essas vontades de Deus, como que a gente até sabe que no final lá, na eternidade, vai falar, quer saber, nem vocês eram eleitos? Como a gente vai saber disso? Uhum. Ou a gente confia no que Deus revelou na palavra dele, ou não temos nada. Enfim, veja o que disse mais um calvinista sobre isso, John Murray. Não nos refugiemos em nossa preguiça, nem busquemos encorajamento em nossa concupiscência. Atitudes estas que provêm da abusada doutrina da segurança do crente. Mas apreciemos a doutrina da perseverança dos santos e reconhecemos que podemos entreter a fé de nossa segurança em Cristo apenas ao perseverarmos na fé e na santidade até o fim. Uau! Você está entendendo o perigo disso? Bem perigoso, né? Você tem que perseverar para você ter segurança que você é um dos eleitos. Então é bem diferente que dizer que você é salvo eternamente e que você vai ter fruto na sua vida. Agora, nossa intenção nunca é de dar segurança falsa para alguém que não quer. Tipo, eu falei com alguém de Cristo não muito tempo atrás e essa pessoa não está dando evidência nenhuma que realmente se converteu. Veio só por causa de uma pessoa e supostamente fez uma decisão, mas a gente não viu arrependimento, nós não vimos mudança na vida dessa pessoa. Eu não vou falar para aquela pessoa, não se preocupe, você orou, você é salvo. Mesmo que você não ama ao Senhor, mesmo que você não ama a palavra de Deus, mesmo que você não ama a igreja, você é salvo. Nós não temos interesse nenhum de dar uma segurança para alguém que não mostra nenhuma evidência de salvação. Sim. Ao contrário, a gente vai falar assim, cadê o fruto? Por outro lado, para aquele crente temeroso, preocupado, né? E tem crentes sensíveis e fracos que eles têm medo. Será que eu sou salvo ou não? Nós queremos dar confiança para aquela pessoa. A segurança da salvação deles não é em uma eleição secreta, mas sim por simples fé no registro de Deus na palavra dele. Falar, não se preocupe, você é salvo eternamente. Deus nos deu testemunho, veja, em 1 João 5, 9 a 11. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 1 João 5, 9 a 11. Que promessa maravilhosa. Se alguém está com medo e fala, como que eu posso saber que eu sou salvo? Eu olho para a minha vida, eu olho ao redor, eu não sei, eu tenho medo. Se essa pessoa está com interesse de ter segurança, eu vou falar assim, vamos olhar para o registro aqui, para o testemunho. Daí, qual que é o testemunho? Está em você, mas qual que é? O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Como você sabe? Está escrito. Essa é a nossa confiança. Deus nos deu a vida eterna. E tudo que Deus fez por nós no momento, Wagner, que nós fomos salvos, não pode ser desfeito. Regenerados, nascidos de novo, perdoados, morremos com Cristo. O Espírito Santo nos colocou no corpo de Cristo pelo batismo do Espírito Santo. Quer dizer, nós estamos batizados em um Espírito, formando um corpo. Como que isso pode ser desfeito? Isso não tem nada a ver com a nossa perseverança. De um momento, passamos da morte para a vida. A salvação jamais é por nossa perseverança. Sim. Então nós falamos na semana passada, e se alguém abandonar, como você mencionou, por completo? Essa pessoa Nunca foi salvo. nunca foi salva. Por isso que a gente falou, nós preferimos falar sobre a permanência do salvo,
ou até melhor, da preservação de Deus, dos seus filhos, Sim. do que perseverança dos santos, como se fosse alguma coisa que a gente garante por perseverar. Deus nunca vai nos deixar. Por isso nós não acreditamos que seria possível alguém abandonar completamente a fé deles. Deus não vai permitir chegar até esse ponto. Deus não vai deixar seu filho chegar a esse ponto. Ele corrige, ele vai garantir isso. Ele ora por nós. E nós somos, como vimos semana passada, eleitos segundo a presciência de Deus. Ele nos gerou de novo e nós somos guardados na virtude de Deus para a salvação. 1 Pedro 1, 2 a 5. Então esse e-mail que você leu no começo, Wagner, eu não senti que ele estava sendo contencioso necessariamente, mas ele fez perguntas sérias aqui. A pergunta é: não existe perseverança na Bíblia? A palavra é claríssima, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então nós vamos ter que analisar esses versículos que ele mencionou. O que nós podemos dizer sobre esses versículos que indicam que alguém pode se afastar da fé, ou cair da graça, ou perder a salvação, ou não permanecer até o fim? Depois de tudo que nós falamos, e depois de todos esses versículos claros que nós vimos, do que acontece quando alguém é salvo, como nós encaramos esses versículos que são difíceis mesmo? Tem vários pontos aqui, depende do versículo, mas uma forma que nós encaramos é que nós estamos com o entendimento errado. Não estamos entendendo o que aquele versículo está dizendo. Sim. Então tem que analisar bem, analisar no contexto. Existem trechos difíceis na Bíblia. Pedro disse até, né, de alguns trechos difíceis nas cartas de Paulo, ele disse que pessoas até torcem. Então temos que parar, analisar o contexto e vermos... Uma coisa que eu estava vendo aqui, esse de Mateus 24:13 já está falando da parte da tribulação, não é? Certo, então vamos falar de Mateus 13, hoje, por exemplo. Né? Por exemplo. Alguns falam, por exemplo, de Mateus 24:13, Eu li hoje até. que poderia estar falando que o verdadeiro salvo vai perseverar. Até, inclusive, tem, nesse mesmo capítulo 24, um versículo que diz do anticristo que ele vai enganar muitas pessoas e, se fosse possível, ele enganaria até os eleitos. Mas não vai ser possível. Por quê? Porque Deus não vai permitir. Então, alguns vão nesse lado, falam que esse versículo está falando que o verdadeiro salvo vai perseverar. Não é que essa perseverança faz parte da salvação dele, mas é um fato, que ele vai chegar até o fim. Nós ainda não acreditamos nisso, porque se você for analisar o trecho mesmo, como você mencionou, em Mateus 24, se você for seguir de uma forma literal e seguindo outros trechos da Bíblia, entendendo o que ele está dizendo lá, ele está descrevendo a tribulação. Exatamente. Principalmente porque já começa falando em quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Sim. E a tribulação é um tempo de tratamento com Israel. E depois ele continua falando sobre isso. Não, se você ler o trecho, é uma tribulação que cai sobre todo mundo. Se a gente fosse analisar esse trecho, você vai ver exatamente as perguntas que Jesus está respondendo. Daí ele fala no versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, falando sobre os dias da tribulação, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É uma promessa especial, porque o que acontece, pessoas às vezes leem versículos assim e falam, salvar. Isso quer dizer ir para o céu. Não necessariamente. Noé foi salvo, por exemplo, do dilúvio. Sim. Mas não era uma salvação eterna da alma naquele momento. Tem vários versículos, a Bíblia fala para Timóteo que ele ia salvar a si mesmo, se ele vivesse uma vida correta. Ele fala, mas por causa dos escolhidos, está falando dos judeus ou os salvos mesmo durante a tribulação? Eu acredito, alguns falam que são os judeus e alguns falam que são aqueles salvos até entre os judeus. Sim. Né? E a promessa é especial para eles, dizendo que se eles conseguirem chegar até o fim, se eles perseverarem, mesmo no meio de toda a bagunça e mentiras e terríveis eventos que vão ocorrer e até perseguição, no fim é uma salvação literal, uma salvação física, quando Cristo voltar e os resgatar no fim. E tem versículos paralelos que mostram isso. Por exemplo, em Daniel 12, versículo 1 diz, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Livrar-se-á, salvará aquele povo. Todo aquele que for achado escrito no livro. Quer dizer, ele vai chegar e vai realmente resgatar essas pessoas, aqueles que conseguirem chegar até o fim. Então, tem uma explicação lógica e no contexto para esse versículo que não está falando que a gente tem que perseverar e que se conseguir perseverar, vamos ser salvos. E logo depois também, se você pega no 24, 27, já vem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra teu acidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está falando no fim da tribulação. Né? Exato. Não, todo esse trecho, se a gente fosse ir seguindo as perguntas de Jesus... No início do capítulo ele começa a falar de tribulação, depois no 13 só ele falar sobre o nossa vida que agora. nós vivemos antes da tribulação e depois voltar a falar da tribulação. Exato. É uma sequência. Né? Então, essa é uma das possibilidades em trechos assim que ele mencionou. Nós acabamos de tratar um. Eu acredito que seja um mau entendimento daquele trecho. Uma outra possibilidade, alguns trechos que ele mencionou, e nós não vamos poder tratar de todos agora, a não ser que alguém depois quiser perguntar, a gente pode em podcasts futuros tratar desse versículo ou aquele. Ou até no podcast que vamos fazer um dia de pré-tribulacionismo, né? Dá para tratar algumas coisas, porque vários desses textos é relacionado a esse período, né? Sim, mas até falando agora sobre outros versículos que ele mencionou sobre perder a salvação ou perseverar, alguns versículos têm um C, né? E por falta de outra palavra, eu vou chamar de C de argumento, não um C de condição. Vou dar um exemplo para você. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Esse C aí é condicional? Não, é um C de argumento. Ele está presumindo, ele está assumindo, supondo que você é salvo. Sim. Se você é salvo, então busca as coisas de cima. Presumindo que você é salvo, busca as coisas... Não é um C assim, será? Não é um C condicional, né? Exato. Então, tem trechos assim. Ele está contando com esse fato que eles são salvos. Então, tem, por exemplo, um que ele mencionou no e-mail foi Hebreus 3, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, de primeira vista, lembre-se, ignorando tudo que nós falamos sobre a nossa grande certeza clara, explícita na palavra de Deus, da salvação eterna que ele nos deu, a vida eterna e tudo mais, falando assim, mas eu tenho que perseverar até o fim. Senão, eu não sou participante de Cristo, eu não sou salvo. Então, é assim que pessoas estão entendendo esse trecho. Existem duas outras possibilidades para esse trecho, Wagner, sem ter que jogar fora nossa certeza e segurança da salvação. Alguns falam assim, porque já nos tornamos participantes de Cristo, se, quer dizer, pressupondo, assumindo, presumindo que retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Mas se você manter firme o princípio da sua confiança até o fim, você já é agora participante de Cristo. Não é que você vai, no fim, será participante, você já é. E você vai evidenciar isso por não largar as coisas de Deus e apostatar da fé. Porque se você realmente é participante de Cristo, você não vai fazer isso. É uma evidência disso que você vai perseverar até o fim. Porque se você parar, agora eu virei ateu, você nunca foi participante. Então, pode ser. Outra possibilidade, ele está dizendo aqui para ele, se você ficar firme na fé, o que é a fé? A Bíblia diz que nós devemos lutar, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, os ensinos, as doutrinas, as práticas da palavra de Deus. Se você se manter firme na fé e não se desviar por perseguições e outros problemas que eles estavam tendo, você vai ser participante de Cristo, no sentido que você vai reinar com Cristo. Sim. Nós acreditamos que existem galardões, acreditamos que nem todos vão reinar com Cristo, sabemos que não da mesma forma. Essa palavra participar, porque nos tornamos participantes de Cristo, me lembra daquele versículo em João, 10, 11, que ele disse para eles não saudarem aqueles que estavam pregando falsa doutrina. Ele disse, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. É participante disso. E nós nos tornamos participantes de Cristo, até reinaremos com Ele, se nós ficarmos firmes e não vacilarmos na fé. Sim. Mas não tem nada a ver com a salvação eterna da alma. Esse é bem possível se você ler o contexto daquele capítulo, que ele está dizendo para aquele povo. E se não? E se eu não for fiel? E se eu não manter firme? Você vai sofrer detrimento. Apocalipse também tem promessas assim, que mostram que aqueles que permanecerem firmes, eles vão reinar, eles vão ter benefícios no reino. Eles vão reinar com Cristo.
A gente vê algo também semelhante no outro trecho que ele mencionou também nesse e-mail. Ele perguntou sobre 2 Timóteo 2:12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Isso é um fato. Se você compartilhar a cruz com Cristo, você vai compartilhar a coroa. Sim. Se você compartilhar o escárnio, você também vai compartilhar a glória. E se não? Essa parte aqui, se o negarmos, também ele nos negará. Então, automaticamente, essa pessoa que nos escreveu está presumindo que ele nos negará, ele vai mandar a gente para o inferno. Não necessariamente. A Bíblia fala sobre aqueles que um dia vão sofrer no tribunal de Cristo detrimento. Está falando de bênçãos, está falando de posições, está falando de serviço para Deus na eternidade até. Sim. Eu tinha mencionado antes sobre Apocalipse, que dá promessas para aqueles que forem fiéis. Por exemplo, Apocalipse 2, 25 a 27 diz: Mas o que tendes, ele disse, retende-o até que eu venha. E ao que vencer. Então, ao que vencer, nós sabemos que são os vencedores. Quem são os vencedores? 1 João fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Daí ele fala no versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está falando, os vencedores são salvos. Quem creu em Cristo, nasceu de novo e é vencedor. Mas tem mais, esse versículo não para aí. E ao que vencer, estou voltando para Apocalipse 2, aqui 25. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Lembre-se, a salvação não é pelas obras. Mas ele está dizendo aqui que ao que vencer o salvo, mas que também guarda até o fim as suas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Está vendo? Nós vamos reinar com Cristo se nós formos fiéis aqui. E se negar? Nós vemos Pedro, por exemplo, ele era salvo, mas ele negou a Cristo. Mas mesmo assim, Jesus falou: Pedro, eu orei por você, para que sua fé não vacilasse. Quer dizer, ele negou Cristo, Cristo sabia que ele ia fazer isso, mas mesmo assim Cristo não o abandonou. A Bíblia, e daí Jesus disse: quando você se converter, Pedro, daí pessoas, quer dizer, converter quer dizer ser salvo. Sim. Não, arrependimento é para crentes também. Lê lá Apocalipse. Ele fala com crentes, com salvos, com igrejas, arrependei-vos. Então, pessoas acham que sempre arrependimento é para perdidos. Não, é para salvos também. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de mente, mudança de direção. Para o não salvo é arrepender e crer em Cristo. Mas para o crente é fazer certo com a vida. Mudar certo? De converter, mudar, né? De pensamento, de direção da sua vida. Então, esses versículos ou são, por exemplo, um entendimento errado. Alguns são aquele ser condicional. Outros versículos estão falando de falsos professos, que nós já mencionamos, por exemplo, aquele da porca lavada que voltou para a lama, do cachorro que voltou para o vômito. Eram pessoas que estavam proferindo ser crentes, mas não eram. Outros trechos também são sobre correção. Eu não acredito que todos os versículos que falam sobre morte estão falando de morte eterna. Depende do contexto. Pode estar falando de morte mesmo, física, como Moisés morreu. Ele cometeu o pecado à morte. E os cristãos na igreja em Corinto... Moisés foi salvo. E foi salvo. Tanto que ele apareceu depois, né? Isso, e os irmãos em Corinto também eram salvos, mas a Bíblia diz que eles dormiram. Esse é um termo para salvos, mas eles dormiram porque eles foram além e Deus tirou a vida deles mesmo. Estão fazendo muita bagunça. Então, alguns estão falando disso, outros estão falando de correção, então, de crentes, e outros estão falando de serviços e galardões, como nós falamos daquele de reinar com Cristo. Então, obviamente, nós não poderíamos responder todas as perguntas sobre esse assunto e todo versículo que alguém poderia ter uma dúvida na Bíblia sobre isso, mas eles vão encaixar em um desses pontos aí que nós mencionamos. Mas, eu repito, a segurança, a certeza da salvação é uma doutrina bíblica e nós temos muita confiança e conforto nisso. Sim. Uma vez que você é salvo, que você creu no Evangelho, você pertence a Deus, você passou da morte para a vida, você nasceu de novo. Daí diz aqui, não existe perseverança na Bíblia? Daí deu aquele versículo, a palavra é claríssima, aquele que perseverar até o fim será salvo, nós já tratamos disso, achamos que está falando fisicamente salvo durante a tribulação, se eles chegarem até o fim. Daí ele pergunta, como vocês encaram todas as advertências contra a apostasia? Por que Deus nos advertiu contra um perigo inexistente? Eu não acho que é um perigo inexistente.
Então vamos responder essa pergunta. A Bíblia foi escrita, Wagner, para nós, foi escrita para o mundo perdido, foi escrita para falsos professos também. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo que estão no meio. Está crescendo aqui joio e trigo nesse mundo. Salvos e pessoas fingindo de salvos. Várias igrejas para as quais Paulo escreveu, muitas vezes parece que Paulo ficava em dúvida sobre alguns crentes, se eles realmente tinham crido. Ele até perguntou em Coríntios, ou se creram em vão. Quer dizer, creram no evangelho errado. Ele falou, vocês são salvos se vocês creram nesse evangelho certo. Ele repetiu que era o evangelho correto. Então ele ficava às vezes em dúvida se essas pessoas não tinham crido num falso evangelho ou num outro evangelho. Sim. E também existem pessoas na Bíblia que chegaram muito perto da salvação, mas se perderam. A gente vê, por exemplo, tem uma mensagem que uma vez um pastor pregou sobre a pessoa que chegou à porta dos céus e se perdeu. Aquele jovem rico chegou até Jesus, a Bíblia diz Jesus, o amando, respondeu a pergunta dele e ele foi embora, triste, porque ele estava cheio de riquezas. Ele chegou à porta do céu e se perdeu. Nós vemos pessoas como Judas, que estavam lá todo aquele tempo com o Senhor e se perdeu, e outros, né, na Bíblia. Balaão, né, ele conhecia a verdade, mas ele errou no caminho. A Bíblia fala sobre o erro de Balaão, o caminho de Balaão, mas ele era perdido. Então nós avisamos na nossa igreja, para pessoas analisarem a fé deles, se é uma fé real, se é uma fé verdadeira, ou se eles não creram em vão. Se foi só uma... Por exemplo, eu aviso meus filhos também. Eu não quero... Até meus filhos, eu acredito que são salvos, eles estão dando evidência, mas de vez em quando eu pergunto, você é salvo? Você realmente está confiando em Cristo? Por quê? Eu não quero que eles achem que de repente estavam aqui na igreja, estavam crescendo aqui, o pai era salvo, a mãe era salva. Eu quero ter certeza que a fé deles é pessoal e é verdadeira. Sim. Então a gente avisa assim. Até na nossa igreja, muitas vezes nós pregamos para o crente complacente, carnal. Nós avisamos. Nós damos avisos. Vê se você é salvo mesmo. O nosso pastor lá nos Estados Unidos, a gente vivia numa cidade que tinha muita luz, muitas igrejas. E tinha muitas pessoas na cidade que uma vez oraram uma oraçãozinha lá, Jesus me salva, nunca foram para a igreja, nunca não tinham interesse nas coisas de Deus, nem liam a Bíblia, nada. Mas você chegava lá, você é salvo? Eu orei 20 anos atrás, eu sou salvo. Não eram salvos. Então o nosso pastor lá escreveu um folheto fazendo perguntas. Você disse que é salvo? Cadê seu amor para a palavra de Deus? Cadê seu amor para a igreja? Cadê seu amor para Cristo? Cadê seu amor para os irmãos? Enfim, era para fazer perguntas para você analisar. Eu sou salvo? Cadê essas evidências? Cadê o fruto na minha vida? Então nós avisamos também. Por outro lado, tem crentes fracos e temorosos que cambaleiam, caem. A Bíblia fala que nós temos que levantá-los, tentar restaurá-los, carregá-los. E esses crentes, nós não vamos tentar jogar dúvida na vida deles. A gente vai tentar dar segurança. Não, se você creu em Cristo, se você realmente colocou sua fé, olhe para Cristo, não para a sua vida, olhe para Cristo. E nós vamos querer dar segurança para aquela pessoa. Daí esse senhor que nos escreveu, ele perguntou sobre Hebreus 6. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus 6? Esse é um trecho difícil. Hebreus 6, 4 a 9. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. É um trecho difícil, não é? Uhum. O que ele está dizendo aqui? Uma coisa que pessoas acreditam ao ler esse versículo é que você pode perder a salvação. Como esse senhor que nos escreveu, imagino que ele acha que esse versículo está dizendo que alguém pode perder a salvação. Na verdade, aqui, pelo que eu entendi lendo aqui, se estivesse dizendo isso, estaria dizendo também que se você perdeu a salvação, já era, você nunca mais vai ter de novo. Exatamente. Porque fala que não tem como crucificar de novo a Cristo. Ele disse, é impossível
os que já uma vez foram eliminados e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Quer dizer, se você acredita que esse versículo está dizendo que você pode perder a salvação, então não tem volta também. Né? Então você perdeu para sempre e nunca mais vai poder ser salvo. Mas aqui está falando só que eles foram iluminados, mas não quer dizer que eles aceitaram essa luz, né? Na verdade, pode ser a palavra chegou a eles e eles não provaram o dom celestial e não quiseram nada com Bom, essa é uma outra posição que não é minha, para falar a verdade, mas alguns dizem isso também, que eram falsos professos, como a gente falou. É uma possibilidade, eram falsos professos, quer dizer, pessoas que estavam no meio, eles experimentaram, mas não beberam mesmo da salvação, eles estavam no nosso meio. O único problema que eu tenho com isso é que os termos que esse trecho usa, é difícil não acreditar que não está falando de um salvo. Lê as frases, né? Eles provaram a boa palavra e as virtudes do século futuro. Eles provaram o dom celestial, fizeram participantes do Espírito Santo. Quer dizer, são palavras meio fortes para falar que eles não foram salvos, né? Uma outra posição que era nossa por muito tempo era que era hipotético. Quer dizer, se fosse possível recair, daí não teria volta. Mas isso daí funciona melhor em inglês do que em português, porque em inglês, no versículo 6, diz se recaírem. Mas o português traduz mais corretamente como original mesmo, é mais exato, que diz, e recaíram. Mas é uma possibilidade, alguns falam assim, olha, se fosse recair, não teria volta, seria impossível crucificar Cristo de novo, mas não é possível recair. Mas se fosse, eu já vi um teólogo falar, esse é o maior C da Bíblia, que é um C impossível, né? Então essa é uma das posições que as pessoas têm. Outra explicação que alguns têm para esse trecho é que está falando só para judeus do primeiro século. É só eles que podiam cair nisso, porque ainda o templo estava de pé, foi antes do ano 70, então ainda tinha o templo, então esses judeus que voltassem para o templo não teriam chance, está falando só deles, não para nenhuma outra pessoa. Talvez porque era para os hebreus essa carta também, né? Outros falam que, e foi para os hebreus. Outro fala que, aí está dizendo que seria impossível ser restaurado, mas para Deus tudo é possível. Essa é a posição fácil, né? Pronto, resolvemos. Essa é bem fraca. Seria impossível, mas para Deus nada é impossível, eles falam. E tem essa posição que eu sinto muito confortável nela. Meu pai passou para mim que ele ouviu do J. Vernon McGee, que é aquele que tem através da Bíblia, né? Que, por sua vez, ouviu pela primeira vez isso de um teólogo também, de tempos atrás, do Dallas Theological Seminary, que eu sinto muito confortável com essa posição. Acompanhe o raciocínio aqui. Primeiro, ele não está falando sobre salvação. Ele está falando com pessoas salvas, mas o contexto aqui revela que ele está falando sobre não salvação, mas sobre galardões, que são resultados da salvação. Agora vamos ver, versículo 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então fala, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Nós já falamos que arrependimento é para crentes também, para salvos. Não está falando de salvação aqui. Arrependimentos também é para crentes. Leia Apocalipse 2, Apocalipse 3. E ele está falando, nesse trecho, não da salvação, mas dos frutos da salvação. Não da raiz, né? Mas do fruto. Porque veja o versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Tá vendo? Ele não está falando da salvação, ele está falando de coisas que acompanham a salvação. Está falando de frutos, de galardões, que são resultados da salvação. Sim. Ele está avisando sobre o perigo de perder. Você lembra, Wagner, em 1 Coríntios 3, que fala sobre o tribunal de Cristo? A Bíblia fala no versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Então esse é o fundamento, tem que ser salvo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta. Não a pessoa, a obra dela. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Vai perder a salvação? Não, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo.
Ele está, então, eu acredito aqui em Hebreus, está descrevendo e ilustrando o fruto da pessoa que está fazendo certo com a vida deles. Porque ele fala, veja o versículo 7, se não parece que está descrevendo o fruto aqui. Veja o versículo 7 e 8. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. O quê? O fruto. Sim. Ou está produzindo fruto bom, ou espinhos e abrolho vai ser queimado. Não parece aquele trecho em 1 Coríntios 3? Sim, bem similar. Se a vida do crente trouxer fruto, vai receber bênçãos de Deus. Se espinhos e abrolhos, vai ser rejeitado. A Bíblia fala muito sobre obras, não para a salvação, mas depois da salvação. Antes da salvação, obras são nada. Depois são tudo. Não para nos manter salvos e garantir nossa salvação, mas para receber galardões e bênçãos do Senhor. Sim. E nós vamos ser... Tito fala disso, que não por obras de justiça, né? Tito 3 e 5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Mas aí ele fala no versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, obras antes da salvação não significam nada, mas depois são tudo. Sim. Nós somos a geração eleita, diz 1 Pedro, né, 2,9, para fazer o quê? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que mostrar algo na nossa vida, anunciar, nós temos um testemunho a dar para Cristo. E isso vai ser julgado. Com certeza. E se nós perdermos isso, fala uma coisa, Wagner, se você perder o seu testemunho, tem certas coisas que você nunca vai poder recuperar. É verdade. Deus perdoa, mas consequências... Vamos dar um exemplo aqui, Moisés. Ele desobedeceu a Deus, quebrou um tipo maravilhoso, né, de Cristo. Ele, em tipo, acabou crucificando Cristo 2 vezes quando ele bateu na rocha, né? Uhum. O que aconteceu com Moisés? Morreu. Morreu. Tinha arrependimento para ele? Não entrou na terra prometida. Tinha arrependimento, ele podia voltar para trás, ele podia... Na verdade, ele se arrependeu, mas a consequência ficou. Quer dizer, se arrependeu, mas não conseguiu. O arrependimento não valeu para nada naquele ponto que ele não entrou. Deus não deixou. Tem certas coisas que você faz na sua vida, essas pessoas voltando para o templo, perdendo o testemunho, essas coisas que acompanham a salvação, fruto que eles deviam estar dados, iam perder e nunca mais poder recuperar aquilo que eles perderam. Se alguém continuar, um crente continuar como bebê, sempre tropeçando, fazendo outras pessoas tropeçar, nunca crescendo, vão sofrer consequências. Até 1 João 2 fala isso, talvez um versículo que ele usaria para achar que poderia perder a salvação, mas não está falando isso. O que diz 1 João 2 e 28? E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Não está falando de perder a salvação. Está dizendo, filhinhos, falando para salvos. Permanecei nele. Aí permanência. Aí é perseverança. Sim. Aí é fazer certo. É ficar firme na fé. Firme na graça. Enfim, outros versículos que ele usou. Para quando ele se manifestar, tenhamos confiança. E não seremos confundidos. Em inglês diz envergonhados. Uhum. O inglês diz perante ele, na sua vinda. Olha, eu não quero ficar envergonhado perante Cristo na vinda dele. Por isso eu vou ser fiel, eu vou, como diz aqui, permanecer nele, andar com ele, andar perto dele. Daí voltando para Hebreus 6, veja o versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então a palavra e recaíram. Essa palavra não é apostataram, não é. A palavra é parapito, que é a palavra tropeçar, cair, ou como diz em português, recaíram. A mesma palavra que foi usada quando a Bíblia diz que Jesus no Getsemane prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Então, a mesma palavra. Não está falando de apostatar da fé, não é a palavra apostatar, é recair, cair mesmo. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens que caíram, mas não são perdidos. Sim. Pedro caiu, nós mencionamos ele várias vezes em Lucas 22, 32. Jesus disse, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, lembra, nós falamos que converter, arrepender é para crentes. Uhum. Também. Confirma teus irmãos. Quer dizer,
Pedro sofreu por isso, ele sofreu perda por isso, mas ele não era perdido por causa disso. João Marcos também, ele abandonou Paulo na viagem missionária. Paulo não quis mais levar ele. Enfim, né, ele deu mau testemunho, recaiu, mas ele não perdeu a salvação. Mais pra frente a gente vê até Paulo chamando ele de volta, né, falando que ele era útil para o ministério. Diz aqui, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Seria um pecado terrível essas pessoas voltarem para o templo, para os sacrifícios no templo, para todo o sistema da lei. Por quê? Ele está falando aqui sobre fruto na vida deles. Seria muito sério eles fazerem uma coisa dessas. Eles estariam expondo Cristo ao vitupério. Sim. E eles perderiam o testemunho deles, que nunca poderiam recuperar. E talvez os galardões, o que eles fizeram até aquele ponto, teria perdido tudo. Falando sobre fruto na vida deles. E é sério até nós que aceitamos a Cristo, viver em pecado, por exemplo. Dar mau testemunho, não crescer, fazer nada para Deus. Daí, lá no céu, não tem jeito. Seria palha, feno, madeira e vai queimar mesmo, não tem jeito. Seria triste. Seria triste. Ele fala isso em 1 Coríntios 3, nós mencionamos. Ele falou do fundamento, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo, em 1 Coríntios 3. Mas depois, o que você constrói sobre esse fundamento, daí sim, você ou vai ter bênçãos e alegrias eternas por isso, ou sofrer detrimento. Mesma coisa que diz João 15, por exemplo. Nós não vamos ler tudo, mas João 15, versículo 4, 6 e 8, está falando a mesma coisa. Ele fala, está em mim. Em inglês, esse estar é diferente de quem está em Cristo. É o estar de permanecer, de habitar com Ele. Quem está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se alguém, no versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Perdeu a salvação. Não está falando que eles perderam a salvação. Diz, e os colhem. Eu falo inglês porque às vezes, você conhecendo duas línguas, você tem, às vezes, um entendimento de um certo versículo difícil. Em inglês diz, homens os colhem, pessoas os colhem e lançam no fogo e ardem. Está falando do testemunho deles. Daí ele diz no versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Está falando de fruto, não está falando de salvação. Está falando de testemunho, que homens vão... Se alguém não está em Cristo, está dando bom testemunho, homens vão pisar em cima mesmo, queimar, esse testemunho vai servir para nada. E Deus quer que a gente dê fruto na nossa vida. Então, por isso que ele diz, impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Pode chorar, pode se arrepender, mas você perdeu o seu testemunho. Nunca vai recuperar o que perdeu. Porque ele disse, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Fazemos isso também quando a gente vive para o mundo. Sim. Daí ele fala assim, ele fala sobre a terra, no versículo 7, que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Não está falando de perder a salvação, é reprovada. É a mesma palavra que Paulo usou em 1 Coríntios 9, 27, que ele mantinha o corpo em sujeição, porque ele não queria ser... Você lembra a palavra no grego? A palavra que Paulo usou em 1 Coríntios 9, 27 é adokimos, reprovado, quer dizer, colocado numa prateleira, inútil. Não está falando de perder a alma, perder a salvação. Você falhou. Por isso que João diz em 2 João, para nós tomarmos cuidado para não perdermos nosso inteiro galardão. Que não tem a ver com salvação. Não, tem a ver com galardão. Diferente. Fruto, testemunho. Daí ele diz no versículo 9, terminando, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Fez sentido, Wagner? Sim. Desse trecho em Hebreus 6? Não fala de perder a salvação. Não, você não precisa falar, tá vendo? Esse versículo fala que perde a salvação. Mesmo. É um mau entendimento desse trecho. Sim. É um trecho difícil, sem dúvida. A gente teve que cavar um pouquinho e comparar com outros versículos na Bíblia, mas tem uma explicação. Se você, às vezes nós não temos, às vezes a gente fala, eu não estou entendendo esse versículo, mas espera, tem alguma, mas não vai desfazer tudo que Deus fez quando te salvou. Sim. E a salvação não tem nada a ver com a nossa perseverança, nada. Tem a ver com Deus nos guardando, a gente pertence a Ele. Mas vamos dar fruto e Deus vai nos tratar como filhos, nos corrigir.
David Wagner, ele menciona Romanos 11, 17 a 24, que nós não vamos falar disso, mas eu não acredito que está falando de pessoas individualmente. Eu acredito que ele fala de judeus, eu acredito que está falando de judeus e de gentios. E de judeus e até igreja gentil, não de individuais perdendo a salvação. Esse é outro trecho que a gente não vai mencionar agora. Então, essa pessoa que nos escreveu continua assim. Quero esclarecer uma coisa. O quinto ponto do arminianismo não defende a perda da salvação pela prática do pecado. Nenhum crente que pecar será condenado ao inferno. O que leva um crente à perda da salvação é a apostasia final e definitiva. Eu acredito que no episódio passado nós falamos isso. Alguns acham que certos pecados fazem a pessoa perder a salvação. Mas eu acho que nós falamos no episódio passado que alguns acham que é uma apostasia mesmo. Né? Perderam a fé. Lembra a gente falou disso? Que a gente até disse que não acreditamos que pode perder a fé por completo, um verdadeiro salvo. Então ele diz assim, na minha opinião, ela é rara, mas não impossível alguém apostatar da fé definitivamente. Daí ele deu o exemplo desse Bart Ehrman, que era um cristão professor da palavra, que aderiu ao liberalismo e, consequentemente, ao ateísmo. Ele apostatou. Só o fato dele ter um dia crido em Deus significa que ele será salvo mesmo abandonando a fé? Ou então ele nunca foi um cristão? Como você sabe que ele nunca foi regenerado? Eu vou perguntar para essa pessoa, e como você sabe que ele foi? Sim. Porque pelos versículos que nós vimos, eu diria que ele nunca foi. Aliás, eu tenho base bíblica para falar isso. Só para terminar, leia 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então esses falsos ensinadores e mestres, eles são salvos ou não salvos por esse trecho? Aparentemente, né? Não são salvos. Né? São perdidos, né? São falsos ensinadores. Eles estão enganando. Daí versículo 7 diz... E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Esse era um salvo. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Tá vendo? Deus livra os justos. Ele livra os salvos da tentação. Ele não deixou Ló se perder. Sim. Mas esses falsos mestres vão se perder sim. Daí versículo 12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Ok, Balaão, ele conhecia a verdade, como essas pessoas conheciam a verdade, mas Balaão, veja, qual foi o caminho de Balaão, filho de Beor? Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. Veja o versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Enfim, daí vai falando, eles são pessoas muito arrogantes, cheias de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, cheias de dissolução, engano, tudo isso. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como esse Bart Ehrman, ele conheceu o caminho, ele conheceu Cristo, não intimamente como seu Salvador, mas ele conheceu o caminho, ele sabia a verdade. Eles desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou a seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Que eu acredito que esse Bart Ehrman
Foi um porco lavado que voltou para a lama. Sim. Ele estava lá no meio enganando e cheio de concupiscência, adultério, tudo isso está falando. Ele era uma pessoa que desprezou a Deus, desprezou a palavra de Deus. Ele fingiu, ele era falso, mas ele continuou sendo porco. O cão está muito feliz de voltar para o vômito porque ele é cão. A porca volta para a lama porque é porco, nunca foi regenerado, nasceu de novo. Eu acho que isso é bem claro, né, nessa escritura. Então essa é a resposta, eu acredito que ele nunca foi salvo mesmo. Sim. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje ficou um pouco longo, mas acredito que conseguimos responder pelo menos a dúvida do ouvinte. E se surgir alguma outra dúvida, quiser mandar mais algum e-mail, nós podemos futuramente, né, responder, né, ou até mesmo por e-mail, alguma coisa assim. Mas por enquanto acho que nós já tratamos o quinto ponto, né? Perseverança dos santos. Então na semana que vem, acho que é o último episódio, né? Sim. Iremos tratar de Romanos 9, né? Uhum. E aí fechamos esse assunto, essa temporada, né, sobre calvinismo, né? Vamos responder aquele outro e-mail, alguém perguntou sobre Deus criando mal, né? Determinando tudo. Sim. Aí a gente vai ter mais dois, acho que, episódios, mais pelo menos. uns 2 episódios, né? Aí nós respondemos esse também. E é isso por hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima semana. Até a próxima. Obrigado, Wagner. Boa noite. Boa noite.